Fala pessoal do Clube do Trade, tudo bem? A gente continua aqui, direto do Le Salon Popeye, visitando, conversando com as pessoas, entendendo tudo que há de novo. E hoje a gente está aqui também para apresentar uma das pessoas que está nos apoiando aí nessa visita e tá nos ajudando bastante aí sobre tudo que há de comparação entre a cultura brasileira e a cultura francesa, que é a Clarissa, que está aqui com a gente hoje. E a Clarissa foi uma das primeiras pessoas que quando nós pensamos em fazer essa cobertura aqui na França, a gente logo de imediato entendeu que era importante termos alguém que tivesse o olhar dos dois mundos, né? Que tivesse a vivência do varejo e do trade marketing no Brasil e também tivesse a vivência do trade marketing do varejo francês. Então a Clarissa, que está aqui com a gente hoje, tem mais de 5 anos aí no sistema Coca-Cola no Brasil, também passou pela Natura e em algum momento a Clarissa fez a sua mudança de vida e veio aqui para a França. Clarissa, nos conta um pouquinho como é que a França apareceu na tua vida. Oi pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite. Na verdade, quando eu terminei meu contrato com a Natura, várias coisas mudaram assim na minha vida e eu estava participando de um mestrado no Brasil em parceria com a França. E daí eu comecei a conversar com o pessoal da França, aqui da Universidade da França, e existia a possibilidade de eu vir estudar aqui. Só que eu teria que fazer um segundo mestrado, enfim, mas eu disse, bom, beleza, né? Eu sempre quis vir para a França, eu adoro o país, enfim. E daí eu acabei vindo para estudar. No meu mestrado, no fim, tinha um estágio obrigatório. Eu contactei algumas empresas, comecei a fazer um estágio em uma empresa e depois fui convidada para ficar como gerente de marketing. Legal, Clarissa. E me diz um pouco mais, assim, hoje tu está vivendo na França há bastante tempo, né? Tu já veio, enfim, conhece bastante do varejo e do trade do Brasil. E como é hoje o impacto que tu consegue notar entre o que se faz, o que a gente faz no Brasil e o que se faz na França, né? E depois comenta um pouquinho sobre a tua atuação hoje dentro do varejo francês. Uhum. Vão fazer 4 anos já que eu estou aqui na França. E o que impacta mais é realmente a diferença de cultura, sabe? Então aqui na França eles tinham um comportamento de compra muito focalizado em grande surface, que eles chamam, que são supermercados. Todo mundo comprava muito no supermercado, produto industrializado. E agora tem uma tendência de retorno às origens, que eles chamam, ou seja, uma tendência de começar a consumir mais conscientemente, ou seja, buscar produtos com menos aditivos, mais naturais, sem colorantes, enfim, sem conservantes. E o mercado francês está muito se voltando para isso. A gente está vendo sim, umas tendências de diminuição de consumo no supermercado, diminuição de consumo de produtos muito industrializados, e as pessoas estão se direcionando para esses produtos mais naturais, de produtores, pequenos produtores, até porque aqui tem uma preocupação muito importante com a economia local, como eu vou valorizar a produção local da minha região, do meu país, enfim. E isso é o que eu acho de mais diferente assim, em relação ao Brasil. Aqui tem realmente, tá rolando uma mudança de comportamento muito importante, uma mudança que particularmente eu acho que vai acabar chegando no Brasil, né? Porque, enfim, por várias questões, mas acho que é uma mudança que vai chegar no Brasil, que ainda não chegou com muita força no Brasil, mas que vai chegar, e isso está condicionando o varejo aqui na França, né? Tá mudando a forma de pensar, tá mudando a forma de apresentar os produtos. Por exemplo, uma coisa que é super importante para eles é ser transparente com o cliente, ou seja, dizer de onde que vem meu produto, o que eu coloco dentro do meu produto, se é um produto legal. Bom, não vou dizer se ele não for, né? Mas enfim, o varejo está pensando muito em relação a isso. E até a gente estava conversando com um fornecedor antes, aqui do salão, e ele estava dizendo justamente, uma coisa que a gente observou muito nesse salão aqui, é a chegada do digital, né? Bom, já faz um tempinho que a gente está observando que o digital está chegando, mas agora a tendência é de se intensificar bastante. E ele estava dizendo que o digital, ele chega também para
em primeiro lugar, ele não pode chegar tudo sozinho, ele tem que chegar para se aliar ao humano, ou seja, o vendedor é muito importante, o ponto de venda ele é importante, ele não vai ser extinto, mas ele chega como uma forma de intensificar a experiência de marca, ou seja, o vendedor vai continuar com o contato humano com o cliente, mas ele vai usar suportes digitais para interagir com o cliente e assim eu chego no meu ponto, que é o objetivo é de ser muito claro e transparente com o cliente, não vai ser o vendedor que vai dizer o que ele acha do produto, ele não vai fazer propaganda do produto, ele vai mostrar uma ficha técnica com os dados bem objetivos daquele produto e, enfim, isso vai ser mais transparente, sem aquela coisa, né, de querer vender uma coisa que não é realmente tão boa assim, enfim. Legal, e me conta um pouquinho mais, assim, hoje tu trabalha numa rede que a gente já falou bastante aqui, parece um grande case de trade, porque essa rede, ela nasce de uma necessidade do shopper francês, que é, como tu bem falou, o retorno às origens, né? E também um pouco dessa fomento da economia local, que é uma coisa que para o francês é muito importante. Tendo isso em vista, vocês, né, estruturaram, a rede foi estruturada de forma que parecesse o mais natural ao produtor possível. Então hoje é um canal, é uma tendência, pelo que a gente viu aqui, é uma tendência também, além do digital, é uma tendência de fazer com que esses varejos, talvez até um pouco mais simples, né, do ponto de vista até de apresentação, de formatação, mas que eles tenham uma entrega que é a qualidade do produto ofertado direto da fonte ao consumidor. Me conta um pouquinho isso e como isso está impactando o consumo local e como tu percebe esse movimento exclusivamente para os próximos anos na França. Então, na verdade, eu trabalho com uma rede de lojas de produtores. Como é que isso surgiu aqui na França? Foi um pouco assim uma revolução dos produtores, porque eles vendiam principalmente nas feiras, onde demanda muito tempo, né, tem que chegar muito cedo para montar sua banca, para vender, para desmontar, enfim, é bastante trabalho. E também vendiam para os grandes supermercados. Só que quando eles vendiam para os grandes supermercados, a margem, obviamente, era mínima. Então era difícil de viver. Por outro lado, para fazer as feiras, eles tinham que fazer muitas feiras para conseguir volume, né? Porque feira nunca, principalmente no interior da França, nunca vai ser um volume extraordinário. E daí foi um desejo deles de vender diretamente os produtos deles para os consumidores em um ponto de venda. Então, o princípio é simples. Em cada loja tem um grupo de produtores associados que vão gerenciar a loja, vão se ocupar de toda a loja, e mais um grupo de mais ou menos 100 produtores que vão trazer os produtos deles, vão colocar a venda dentro dessa loja, a loja cobra uma comissão para que esse produto seja colocado à venda e o produto é pago a partir do momento que ele é comprado. O produtor vai... Exatamente. Como eu disse antes, aqui na França é uma tendência super forte, assim, as pessoas estão valorizando muito essa compra direta por várias questões, por uma questão de saúde, porque elas querem comer melhor, por uma questão de valorização da economia local, elas querem ajudar os pequenos produtores, valorizar a economia francesa, enfim. E tem tudo para se desenvolver super bem. Até aqui na França, a gente participou de algumas conferências ano passado, eles estavam falando de tendências. Aqui na França tem um conceito que se chama bio. Para resumir, assim, são produtos orgânicos, né? Resumindo bem grosseiramente. E eles fizeram uma pesquisa no começo dos anos, lá por 2010, e perguntaram qual era a importância do bio na hora de consumir. E daí as pessoas falam, tá, é importante, sei lá, eu não me lembro dos números exatamente, mas 30% das pessoas falaram que era importante. Eles refizeram essa pergunta vários anos depois, em 2017, e cresceu, tipo, tá em 60%. Foi incrível, assim, um aumento de como as pessoas estão valorizando essa coisa de comer bem, né, orgânico, enfim. Então, as lojas de produtores, elas têm tudo para dar super certo. É um ramo que está crescendo um monte. Ontem eu estava aqui no salão, eu participei de uma conferência, quando eles perguntam para os consumidores, eles pedem para os consumidores darem uma nota para o ponto de venda. Os pontos de venda de produtores são aqueles que têm as melhores notas hoje. As pessoas se sentem bem, é mais simples,
é um pouco retorno ao essencial, assim, mesmo dentro da ativação do ponto de venda. Tudo mais simples. Legal. E por fim, Clarissa, até para dar uma tua opinião a respeito do que a gente percebe bastante aqui, rodando, não no salão, mas rodando nas ruas, no transporte, enfim, percebe pela cidade, é que a França, ela me parece estar alguns steps à frente, aonde o básico da execução me parece já dominado. Então a gente vê redes aí de franquia, inclusive como a Pou, que é uma rede de franquias de padaria, onde a execução ela é primordial, ela tem um padrão de preço, de qualidade, etc. Até uma fruteira dentro do metrô, ela também tem um nível de execução muito bem coordenada, com cores, com preço, com o frescor da fruta, com uma comunicação muito legal, né? E também agora a França já se dá o luxo de estar vivendo e já pensando muito à frente em experiência de ponto de venda digital. Mas isso para ti foi uma das sensações que tu conseguiu perceber da tua chegada do Brasil para cá, que parece mesmo de fato que existe um padrão muito bem alinhado do varejo francês em qualquer nível de escala, seja uma fruteira, um produtor ou até uma grande rede de varejo? Depende, eu acho que sim, uma grande parte dos pontos de venda estão num nível diferente, executam bem, e era o que a gente estava falando hoje de manhã, acho que eles se preocupam assim com detalhes que fazem a diferença. Até a diretora aqui do Salão Popeye estava falando sobre isso de manhã com a gente. Mas claro, ainda existem pontos de venda que tem muito a aprender, mas isso é normal, é por tudo. Mas realmente eu sinto um pouco que aqui eles estão num nível diferente do Brasil. Então por isso que realmente a gente pode se inspirar de práticas que eles têm, até porque o francês é muito detalhista, ele cuida muito de detalhes, ele mesmo detalhes comportamentais, por exemplo. Na rede de lojas onde eu trabalho, uma orientação que a gente dá para os nossos funcionários é que os clientes, né, que eles conhecem há mais tempo, devem ser tratados pelo nome deles. E isso é uma coisa que para os clientes faz muita diferença. Eles ficam muito felizes. Então, não é execução de ponto de venda, mas é a forma como tu vai tratar o teu cliente. Então, eu acho realmente que eles se preocupam mais com os detalhes, e o francês talvez valorize mais os detalhes, né? Legal. Então, Clarissa, obrigado por todo o apoio, obrigado pela parceria e pela troca de experiências ao longo do dia, enfim, desses dias. E quer deixar mais um recado para o pessoal do Trade do Brasil? Obrigada, muito obrigada, fiquei muito feliz de participar. Acho que tem muita coisa para aprender aqui na França e tem coisas super interessantes para ver e que vale muito a pena vir aqui para a França para aprender um pouquinho. Legal. Obrigado, pessoal. A gente vai se despedindo por aqui, mas fiquem ligados que a gente tem uma série de conteúdos aí falando um pouco dessa experiência aqui na França para dividir com todo o público do Clube do Trade. Valeu, um grande abraço.